Queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Todos pegaram um boletim? Muito bem. Quando você tiver a oportunidade, você dê uma lidinha na pastoral, tá bom? Nós não vamos ler para ganharmos tempo, mas depois na sua casa você dê uma lidinha. O tema da pastoral é não tenha medo, tenha fé. Meus irmãos, fé e medo não podem habitar no mesmo coração. Quando o coração está cheio de medo, a fé foi embora. E quando a fé ela entra, o medo vai embora. As duas coisas não podem habitar no mesmo coração. Aliás, quando os nossos olhares estão nas circunstâncias, nosso coração se encherá de medo. Mas quando o nosso olhar está em Cristo e nas suas promessas, nós nos enchemos de coragem e de alegria. Meus irmãos, aos domingos, nós iniciamos domingo passado uma série de mensagens intitulada Marcas da Nova Vida em Cristo. E o objetivo dessa série de mensagens é que a gente reflita quais são as características de um cristão genuíno. Não do ponto de vista do pastor, não do ponto de vista de uma pessoa, mas o que a Bíblia diz que evidencia que uma pessoa nasceu de novo. O que a Bíblia diz a respeito de como é o cristão, como é o seu comportamento, como são os seus relacionamentos, ou pelo menos como devem ser. Então, nós iniciamos no domingo passado e nós destacamos que a primeira marca, e não poderia ser diferente, de um cristão genuíno, de uma vida transformada, é a presença do Espírito Santo. Ninguém pode ser cristão sem o Espírito Santo. E o Espírito Santo, meus irmãos, atua na nossa vida, mesmo antes da conversão. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nos convence do pecado porque, desde que o homem pecou, ele perdeu de vista a referência a respeito da sua própria vida. Portanto, aquilo que ele chama bem passa a ser mal, e aquilo que ele acha que é mal é o bem. Então, houve uma desvirtuação de todo o olhar do ser humano. Portanto, ele não sabe mais o que é pecado. O Espírito nos convence do pecado. Mas também o Espírito nos convence a respeito do juízo, aquilo que os nossos pecados vão gerar. E também o Espírito Santo nos convence a respeito de que nós precisamos dele. Nós precisamos de uma mudança de vida. E vimos que na vida cristã, o Espírito Santo nos acompanha a todo tempo. É Ele que produz os dons espirituais, é Ele que produz o fruto do Espírito, ou seja, Ele é o que produz a mudança de caráter, mas também Ele é o que produz, o que dá as ferramentas para que a gente possa exercer o ministério. O Espírito também nos conduz a toda a verdade, o Espírito Santo é essencial, de maneira que o apóstolo Paulo vai dizer que se alguém não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. Portanto, o Espírito Santo é o selo de que somos nascidos de novo. Mas o Espírito Santo é uma característica. Existem pelo menos 8 marcas que nós vamos trabalhar esses dias. E hoje eu quero trabalhar a segunda marca. Nós falamos pela manhã. A segunda marca de uma pessoa transformada pelo Senhor é uma mente renovada. É uma mente que se expande para o novo. É uma mente que pensa em novas categorias. É uma mente renovada. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 12, verso de número 2. Romanos, capítulo 12, o texto que nós lemos no início. Eu quero fazer novamente essa leitura, apenas do versículo de número 2, que vai ser o texto base para a nossa mensagem de hoje. Quero dar as boas-vindas aos irmãos e dizer da minha alegria de estarmos juntos, meus irmãos, hoje à noite. Em breve vamos dar um jeito na iluminação, vamos trocar o teto, tá bom? Para que a gente não fique na penumbra, né? Está escuro. Mas louvado seja Deus, porque o Senhor se faz presente entre nós. Romanos capítulo 12, verso de número 2. O texto diz assim: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus transforme-os por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus
para vocês. Mais uma vez, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu jeito de pensar, a fim de que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, uma das coisas que a gente observa é que existem muitas pessoas que frequentam a igreja, mas que nunca nasceram de novo, que nunca foram transformados. E algumas pessoas que se converteram, que receberam Jesus como Salvador, mas continua com a sua mente envelhecida, continua com a sua mente processando da mesma maneira. Você sabe que do ponto de vista humano, a nossa mente é a sede onde se controla todas as coisas. Tudo que você sente, tudo que você pensa, tudo que você fala é controlado pela sua mente. O seu coração, na verdade, é apenas um órgão que bombeia sangue por os demais órgãos do seu corpo. Mas o que processa todas as informações é a sua mente. Na sua mente estão todos os seus medos, na sua mente estão todos os seus valores, na sua mente estão todos os seus desejos, na sua mente estão todo o sistema de controle da sua vida, de maneira que você é incapaz de mudar o que sente, o que fala e o que faz, se você não mudar a sua mente, se você não mudar o seu jeito de pensar. Por isso, meus irmãos, que o campo de atuação do Espírito Santo na nossa vida é através da nossa mente. Mas não é só, a nossa mente não é só alvo do Espírito Santo, nossa mente também é alvo do inimigo, porque ele sabe que distorcendo a nossa maneira de ver as coisas, a nossa maneira de pensar, ele pode mudar completamente a nossa vida e nos impedir de alcançar aquilo que Deus tem para nós. E meus irmãos, a mudança de mente, a renovação da mente não é um processo natural. Porque se o fosse, nós poderíamos dizer que as universidades ensinam uma mente renovada. Nós poderíamos dizer que ler um livro poderia renovar a nossa mente. Mas apesar, meus irmãos, da gente perceber que um livro pode trazer novas ideias, que um curso pode nos fazer pensar algumas coisas diferentes, jamais poderá processar a mudança que o texto bíblico nos ensina. Porque a palavra que Paulo usa aqui para mente renovada, não é uma mente que foi reformulada, não é uma mente velha que passou por uma reforma, mas é uma mente que foi transformada, é uma mente que foi mudada para algo melhor, para algo novo, que nada tem a ver com o velho. A expressão que Paulo usa de renovação é isso. E veja, meus irmãos, que para que a mente seja renovada, e de acordo com o teólogo Strong, a mente, a palavra nous aqui, é a sede do nosso juízo, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, dos nossos desejos e da maneira como a gente vê o mundo em geral. Portanto, o que Paulo está dizendo é que enquanto a nossa mente não for renovada, nós jamais seremos transformados. Agora, pense em uma coisa importante aqui. Existem muitas pessoas que estão no lugar com outras pessoas que tiveram uma mente renovada, mas ainda continuam com as suas mentes velhas. Por exemplo, você vai pegar dentre os 12 apóstolos, você vai ver que 11 deles tiveram uma mente renovada. Mas um deles, embora estivesse caminhando com Jesus, ainda mantinha o seu mesmo jeito de pensar. Quando Jesus se encontra com Judas, Judas era alguém cujo coração estava no dinheiro, cujo coração estava na ambição desse mundo, caminhou com Jesus por 3 anos, mas a sua mente continuava a mesma. A sua mente continuava desejando o dinheiro, a ponto da Bíblia dizer que durante o ministério de Jesus, ele pegava as moedas, tirava e colocava na bolsa dele. Ou seja, mesmo caminhando com Jesus, a sua mente continuou a mesma. A Bíblia vai falar também de um outro homem, chamado Simão, o mágico, está lá em Atos capítulo 8, e a Bíblia vai dizer que quando Filipe está pregando o Evangelho, um monte de gente crê, e Simão também creu na palavra. Entretanto, quando Simão percebeu, quando Pedro chegou,
e orou por aquelas pessoas de Samaria que haviam ouvido a palavra, eles receberam o Espírito Santo. Simão tirou dinheiro do bolso para poder comprar aquela habilidade, comprar aquele poder, e disse para Pedro: dá-me esse poder para que eu também possa estender as mãos e as pessoas receberem o Espírito Santo. A resposta de Pedro é: você ainda continua com a mesma mente, você continua com o mesmo coração, porque o seu dinheiro será para a sua perdição. Veja, meus irmãos, que há muitas pessoas que frequentam as igrejas, que estão entre os de mente renovada, mas ainda não tiveram a sua mente renovada. E, meus irmãos, toda mudança começa na nossa mente. Se você não mudar o jeito de pensar, se você não mudar as categorias de pensamento, você jamais será transformado, você jamais será uma expressão de Jesus nesse mundo. E eu quero, meus irmãos, nessa mensagem, responder a duas perguntas. A primeira pergunta, sem dúvida alguma, é a seguinte: o que significa uma mente renovada? O que significa uma mente que passou pelo processo de renovação do Espírito Santo? E a segunda pergunta é: quais são as consequências, as marcas, o resultado de uma mente transformada? Eu começo então pela primeira pergunta: o que é que caracteriza uma mente renovada? E eu quero dizer, meus irmãos, em primeiro lugar, que uma mente renovada é aquela que se submeteu à mente de Cristo. A mente renovada é aquela que se submeteu à mente de Cristo. A Bíblia vai nos dizer em Filipenses capítulo 2, versículo de número 5, que nós devemos ter em nós o mesmo jeito de pensar de Cristo. Lá em 1 João capítulo 2, aliás, 1 Coríntios capítulo 2, verso 16, diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. E, meus irmãos, o que significa ter a mente de Cristo? Significa que quando nós nos convertemos, o desejo de Deus e o alvo do Espírito Santo é fazer com que a sua mente, que está impregnada desse mundo, a sua mente que está inclinada para as coisas do mundo, seja transformada a fim de ser uma expressão da mente de Cristo, a ponto de fazer você ver a vida como Cristo veria, agir como Ele se estivesse no seu lugar. Em outras palavras, a mente de Cristo significa: nos meus passos, o que faria Jesus? Diante dessa situação, o que faria Jesus? Como Jesus se comportaria? Como Ele falaria? Como Ele resolveria essa questão? Toda vez que eu faço esse exercício, eu estou permitindo que a mente de Cristo sobrepuja a minha mente. Por isso, meus irmãos, é tão importante, quando a mente de Cristo está em nós, nossos pensamentos são transformados, a maneira como vemos as coisas, nossas palavras, nossas ações, nosso comportamento, tudo se contrasta com o que éramos antes, porque afinal de contas, antes nós agíamos segundo a carne, mas agora, crendo em Cristo, nosso parâmetro é Jesus, a fim de ver o mundo pelas lentes de Cristo. E, meus irmãos, o que é que acontece? Só para os irmãos terem uma ideia, o que é que acontece quando a mente de Cristo toma o lugar da nossa mente, ou quando a mente de Cristo domina a nossa mente? Em primeiro lugar, quando a mente de Cristo domina a nossa mente, as credenciais humanas para nada servem, aquilo que era lucro vira prejuízo. Paulo vai dizer isso em Filipenses capítulo 3, versículo 4 e 11, que antes de se converter, ele se gloriava na carne, nas suas credenciais, mas uma vez que ele se converteu, ele diz: isso tudo para mim passa a não ser importante. Aquilo que nós julgávamos ser o tesouro da nossa vida, passa a não ser tão importante, porque a gente passa a ver a vida sobre outras categorias. Quando a mente de Cristo domina a nossa mente, o orgulho dá lugar à humildade. Como diz Filipenses capítulo 2, verso 3 e 4, que diz: considerem os outros superiores a si mesmo. Meus irmãos, a menos que a mente de Cristo domine a nossa mente, é impossível você olhar para o outro e considerar ele como alguém importante, como alguém precioso, como alguém que merece o seu respeito. É por isso que a gente percebe nesse mundo que a gente vive, o quanto que as pessoas têm dificuldades de considerar a outra pessoa, de honrar a outra pessoa, porque a mente, as categorias da nossa mente não estão voltadas para o outro, estão voltadas para nós mesmos.
Mas quando a mente de Cristo domina a nossa mente, a gente diz como Paulo, considera os outros superiores a nós mesmos. Quando a mente de Cristo está sobre nós, o julgamento natural dá lugar ao julgamento espiritual, como diz 2 Coríntios 5,16. O preconceito dá lugar à agremiação. Aquelas pessoas que outrora viviam separado dos outros, julgando, cheio de preconceitos, são transformados. Veja que, por exemplo, Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 3, verso 28, que em Cristo não há judeu nem grego, em Cristo não há escravo nem livre, em Cristo não há homem nem mulher. Quando a mente de Cristo toma conta da nossa vida, nós não somos levados por preconceitos. Não importa a cor da pele, não importa a condição financeira, a mente de Cristo nos permite abraçar a todos, nos permite viver e conviver com todo tipo de pessoas. É por isso, meus irmãos, que muitas pessoas não podem dizer que têm a mente de Cristo, são preconceituosas, são pessoas que muitas vezes separam as pessoas em grupos. Essas pessoas precisam da mente de Cristo sobre a sua mente. Quando a mente de Cristo está sobre nós, a violência, o revide, a vingança são deixados de lado para dar lugar ao que é bom. A Bíblia vai dizer em 1 Pedro 3,9, não retribuindo o mal com o mal, tampouco ofensa com ofensa, ao contrário, abençoem, porquanto foi justamente para esse propósito que vocês foram convocados pelo Senhor. Verso 13, em qual aquele que vos fará mal, se vocês forem zelosos do bem. Interessante essa expressão, não pagar o mal com o mal, mas mais interessante do que essa expressão é quem disse isso, foi Pedro. Olha como a mente de Cristo muda as pessoas. Você se lembra o que Pedro fez? Assim que o soldado chegou para aprisionar, o que Pedro fez? Pedro andava com a sua faca, tirou a sua espada ou a sua faca, cortou a orelha, porque era assim que a sua mente funcionava. A sua mente retribuía o mal com o mal, a violência com violência. Mas uma vez transformado pelo Senhor, sua mente muda de categoria e agora ele diz não. A violência não pode ser paga com violência, o mal não pode ser pago com mal. Quando a mente de Cristo domina a nossa mente, o mal dá lugar ao bem, nós reagimos ao mal com bondade, porque afinal de contas, meus irmãos, cada um dá o que tem. Se o outro está com o coração cheio de maldade, e o seu coração está cheio de bem, cada um dá o que tem. Quando a mente de Cristo domina a nossa mente, aquilo que o dinheiro que era um Deus passa a ser apenas um instrumento. Os pobres que muitas vezes eram explorados agora são alvo da misericórdia. De quem eu estou falando? De Zaqueu. Veja, Zaqueu pensava que o mundo e a vida se constituem em dinheiro. Ele fazia de tudo pelo dinheiro, mas a primeira coisa que ele fala depois de ter a mente renovada é: eis que dou metade do que eu tenho aos pobres. E se eu fiz mal para alguém, eu vou retribuir 4 vezes mais. Agora eu te pergunto, o que foi que mudou nesse homem? O jeito de pensar, a mente foi transformada. A mente que tinha o dinheiro como Deus, agora usa o dinheiro como instrumento. A mente que usava dos seus recursos e da sua habilidade para explorar os pobres, agora está preocupado. Quando a mente de Cristo domina a nossa mente, nós nos tornamos generosos. Nós usamos o dinheiro como uma ferramenta de propagação do reino, para abençoar as pessoas. Porque, meus irmãos, eu já disse para os irmãos, que o dinheiro só serve para 3 coisas: honrar a Deus, abençoar a nossa família e honrar as pessoas que estão à nossa volta. De nada mais serve o dinheiro, a não ser para essas 3 coisas. Por isso, meus irmãos, quando a mente de Cristo domina a nossa mente, o egoísmo dá lugar à generosidade. O perdão consegue ser liberado mesmo em situações mais difíceis. Veja, meus irmãos, o que acontece com Estevão em Atos capítulo de número 7, verso 60. A Bíblia diz que no momento em que ele estava sendo apedrejado, ele vê os céus abertos, Jesus em pé diante dele, e as palavras que saem da boca dele são palavras de uma mente renovada, porque ele diz assim: Senhor, de maneira nenhuma imputes a eles esse pecado. Você se lembra de alguém que disse coisa semelhante? Não retribua o que eles estão fazendo. Você lembra de alguém que disse algo semelhante? Quando estava na cruz e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem.
Sabe o que Estevão estava demonstrando? Que é possível, quando a mente de Cristo está dominando a nossa mente, é possível perdoar mesmo diante de situações difíceis. Mesmo quando a situação é desafiadora. Porque quando a mente de Cristo domina a nossa mente, nós pensamos em outras categorias. Nós não pensamos na vingança, nós pensamos na restauração. Nós não pensamos no que a gente pode produzir de mal no outro, mas no que a gente pode transformar aquele mal que a gente recebeu. Afinal de contas, a mente de Cristo nos permite transformar o mal em bem, as pedras em molas que nos levam mais longe na vida. Portanto, meus irmãos, a primeira marca de uma mente renovada é a mente de Cristo dominando a nossa mente. A segunda característica de uma mente renovada é uma mente bíblica. É óbvio, meus irmãos, e veja, para você entender, preste bastante atenção no que eu vou dizer agora. Quando nós nos convertemos, nossa alma é religada a Deus, nosso espírito é religado a Deus, nós somos transportados do reino das trevas para o reino da luz. Mas nossa mente precisa ser atualizada. Nossa mente precisa ser impregnada das coisas de Deus. Nós precisamos aprender as leis deste novo reino. Nós precisamos aprender os estatutos desse novo reino, porque estávamos no reino das trevas e quando somos levados para o reino da luz, agora nós precisamos saber e conhecer as leis desse novo reino, como age. E, meus irmãos, não existe outra maneira de nós estarmos enchendo a nossa mente com as coisas da nova vida, senão pela palavra de Deus. Nós precisamos da palavra para que os nossos antigos valores sejam transformados pelos valores do reino de Deus. Precisamos da palavra para que a cultura, o jeito de lidar com as coisas que estão impregnadas a nós, seja substituída pelo jeito de Deus. Meus irmãos, quando nós enchemos a mente da palavra, o que é que acontece? Primeiro, nós somos limpos. João capítulo 17, verso 17 diz que Deus nos limpa pela palavra. Quando nós temos a palavra enchendo as nossas mentes, nós temos lâmpada para os pés e luz para o caminho, como Salmo 119, 105. Nós temos um coração puro, como Salmo de número 119, verso 9. Como purificará o jovem o seu caminho, observando segundo a sua lei. Quando nós temos a mente impregnada pela palavra de Deus, nós passamos a ser regidos por outra lei. E, meus irmãos, como faz falta para as pessoas conhecer a Bíblia. Quando a nossa mente não está cheia da palavra de Deus, nós acessamos os arquivos antigos. Nós não entendendo o que a Bíblia diz diante daquela situação, nós agimos como os nossos pais agiam, nós agimos como nós agimos antes, porque quando a sua mente busca uma referência de ação, uma referência para tomar uma decisão, ela vai buscar nos arquivos que estão guardados dentro dela, e quando não existe arquivos da palavra de Deus, ela vai acessar os arquivos da vida natural, os arquivos daquilo que você ouviu. É por isso que muito crente gosta de reproduzir os ditados que os seus pais falavam, gosta de reproduzir os ditados que ele adquiriu na vida, mas pouco conhece os versículos bíblicos que podem transformar a sua vida. Nós, meus irmãos, precisamos da palavra de Deus. Afinal de contas, o salmista disse algo importante: eu escondi a sua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Você sabe que o salmista usou a expressão coração, mas a palavra de Deus não é guardada no coração, ela é guardada na mente. Escondi a sua palavra aqui dentro, para que eu não venha pecar contra o Senhor. Então, uma mente renovada, meus irmãos, é uma mente bíblica, é uma mente cheia da palavra de Deus. Nós dissemos no início da nossa jornada 4x4, a jornada de leitura, dos benefícios, meus irmãos, de pessoas que leem a Bíblia todos os dias. Menos medo, menos ansiedade, menos propensão ao pecado, mais força, mais capacidade de perdoar, mais resistência, mais inteligência emocional, mais paz no coração. Os irmãos que mantiveram a rotina de leitura da Bíblia não estão nem de longe atormentados pelo medo, como as pessoas que estão gastando 6, 7 horas assistindo televisão durante esses dias.
Por isso, meus irmãos, uma mente renovada é uma mente cujo Espírito Santo domina, é uma mente impregnada pela palavra de Deus, mas há uma terceira característica: uma mente renovada é uma mente seletiva, é uma mente com filtros. Toda mente renovada é uma mente com filtros. E por que eu digo isso, meus irmãos? Porque tudo que nós observamos, tudo que vemos, alimenta o que nós pensamos. A transformação da nossa mente depende drasticamente daquilo que a alimenta. Ora, se eu quero ter uma mente renovada, eu preciso ser seletivo no que eu escuto, no que eu vejo. Por quê? Porque o que eu escuto e o que eu vejo produz o que eu penso. A nossa visão de mundo, ela é construída a partir das coisas que a gente vê. É por isso, meus irmãos, que pessoas que passam horas assistindo noticiários de violência, estão vivendo num mundo onde só existe violência. Eu costumo dizer para minha esposa que a reportagem, a televisão, ela traz para a gente um mal muito grande. E por que eu digo isso? Presta atenção. O que você tem acesso nas reportagens não é da realidade, é de uma fração da realidade. E não é a fração boa, é a fração pior possível, é a negativa. Só que a nossa mente, ela tem um bloqueio, porque toda vez que a nossa mente só tem acesso a uma parte da verdade, ela concebe essa parte da verdade como se fosse todo. Isso é o que o psiquiatra Augusto Cury chama de circuito fechado da memória. Ou seja, nós criamos a projeção da realidade a partir do único dado que a gente tem, que é o dado negativo. Então a gente imagina que todo mundo é ladrão, que todo mundo é violento, que todo mundo quer nos roubar, que o vírus está por toda parte, que todo mundo vai morrer, que todo mundo vai ficar doente. Para você ter uma ideia, as taxas que são colocadas lá de mortalidade, nós temos no Brasil mais de 2 milhões de pessoas contaminadas com coronavírus. Mas deixa eu te lembrar uma coisa, nós temos mais de 2 milhões de pessoas contaminadas. A maioria das pessoas, ou grande parte das pessoas contaminadas, vão ao médico. O médico fala o quê? Quando tem os sintomas: vai para casa e fique 14 dias de quarentena. Fez o teste? Se não fez o teste, vai aparecer na estatística? Não. Então a probabilidade de nós termos não 2 milhões, mas 4, 6, 8 milhões de contaminados. Ora, se nós temos 8 milhões de contaminados, escute bem, quando uma pessoa morre, não tem como esconder esse dado, porque ele tem que passar por um médico e tem que ter um laudo. Ou seja, o número de mortes é real, mas o número de contaminados não. Sabe o que isso significa? Que se você pegar o número de mortos pelo número de contaminados, você vai ver que o índice de mortalidade do vírus é muito, muito baixo. Chega a 2%, 1%. Mas os dados registrados com o número, você fala, nossa, 2 milhões de pessoas infectadas, 70 mil mortos. Não são 2 milhões, são muito mais, 70 mil mortos. Os dados de morte são mais confiáveis, mas o número de infectados é muito maior. Você já viu fazer reportagem no Fantástico? A quantidade de pessoas que se recuperaram do vírus? A quantidade de pessoas que não sentiram absolutamente nada? Não, a gente vê as pessoas que estão morrendo, as pessoas que estão na UTI. Por quê? Porque o resto não dá ibope. Ninguém vai prender e vai dizer assim, uma família inteira pegou e ninguém sentiu nada. Não, pegou uma família, 3 morreram. Essa reportagem vai para o ar. Eu estou dizendo que o vírus não é perigoso? Não estou dizendo isso. Sabe o que eu estou dizendo? Que o que a gente tem é um dado viciado da realidade. Mas quando nós estamos assistindo, impregnados dessas coisas, nossa mente é tomada pelo terror, a ponto das pessoas não viverem mais presas no pânico. Não se esqueça, meus irmãos, que a Bíblia diz: a morte e a vida estão no poder do único que é capaz de fazer descer a sepultura e tornar a subir dela. O câncer não pode matar quem Deus diz que vai ficar vivo. Nada pode matar aquele que Deus deu vida. Meus irmãos, por isso que nós precisamos crer. Quando Jesus, a respeito, falando para os seus discípulos, diz: meus irmãos, não temam aqueles que podem matar o corpo. Tema aquele que pode lançar o corpo e a alma no inferno.
Nós precisamos, meus irmãos, ter a mente seletiva. O que é que você anda lendo? O que é que você anda vendo? Você quer ter uma mente renovada? Pare de ver as mesmas coisas que as pessoas veem. Para de ouvir as mesmas coisas que as pessoas ouvem. Porque se você ouve a mesma coisa, se você lê a mesma coisa, você vai ter a mesma mente. É por isso, meus irmãos, que numa fila, numa condução, está todo mundo falando do caos das coisas, e os crentes também. A gente precisa disseminar a palavra. Nós precisamos encher a mente e o coração da palavra de Deus, se a gente quer ter uma mente renovada. Portanto, essas 3 marcas caracterizam uma mente renovada: uma mente dominada por Cristo, uma mente impregnada da palavra de Deus e uma mente seletiva, uma mente com filtros. Eu não vou ler qualquer coisa, não vou ouvir qualquer coisa. Algumas pessoas perguntam para mim: mas pastor, o crente pode ouvir uma música mundana, pode ler um livro mundano, pode assistir um filme, uma série? Pode, claro que pode. Mas a grande questão é, se você quer ter uma mente renovada, você vai ser seletivo com o que você escuta. E se eu posso encher a minha mente da palavra de Deus, por que eu vou ouvir uma outra música? Se eu posso assistir um documentário, um filme que vai me trazer algo de bom, por que ficar gastando meu tempo numa série que não vai me produzir nada de bom? Cada um de nós faz a sua escolha, porque Deus nos deu 24 horas para todo mundo. Mas enquanto uns continuam no mesmo, outros estão permitindo que suas mentes sejam renovadas, porque estão buscando mais de Deus. Seja seletivo, meu irmão. Na sua casa, seja seletivo. Seu tempo, aquilo que você vê, aquilo que você escuta, alimenta a sua mente. E a sua mente domina o seu corpo. Quais são as características, as consequências de uma mente renovada? Eu quero apontar 3 delas e encerro. Primeiro, uma mente renovada produz uma transformação integral de vida. Toda mente que se renova produz transformação de vida. É muito interessante, meus irmãos, a palavra que Paulo usa para transformação. A palavra usada no texto é a palavra metamorfose. Metamorfoses. Pastor, o que é metamorfose? É o processo que a lagarta passa para virar borboleta. Um animal, um inseto asqueroso se transforma num inseto bonito. Essa mudança transformada é chamada de metamorfose. Paulo diz que quando a nossa mente é renovada, há uma metamorfose, há uma transformação. Aquele ser feio, aquele ser que se parecia com uma lagarta, asqueroso no seu comportamento, no seu caráter, é transformado. Mas não existe transformação sem que ela primeiro aconteça aqui. Se você não mudar o jeito que você pensa, você jamais vai mudar a maneira como age, jamais vai mudar a maneira como sente, jamais vai mudar a maneira como vive. Portanto, Paulo diz, transforme-se pela renovação da mente, ou seja, a transformação só é possível com uma mente transformada. Portanto, a primeira marca de uma mente transformada, ou de uma mente renovada, é a transformação completa. Você vai ver isso, meus irmãos, em Efésios, capítulo 4, verso 17 a 32, não dá tempo de nós lermos, capítulo 4 de Efésios, verso 7 a 32, depois você dá uma observada nesse texto. Paulo está dizendo que quando Deus nos transforma, ou quando Deus muda o nosso jeito de pensar, nós transformamos tudo na nossa vida. Ele vai dizer, inclusive, que aquele que roubava, não rouba mais, agora ele trabalha. Aquele que usava da sua linguagem para ofender, agora ele usa a sua palavra temperada com sal. Aquele que era marcado, aquele coração marcado pela ira, pela cólera, pela malícia, que entristecia o Espírito Santo, agora tem um coração cheio de paz. Aquele que produzia discórdia, agora cria pontes de harmonia entre os irmãos. O que aconteceu? A mente renovada mudou completamente o jeito de falar, o jeito de pensar, o jeito de ver a vida. Aquela pessoa que vivia às custas dos outros, agora é alguém generoso que abençoa as pessoas que estão à sua volta. Meus irmãos, porque eu preciso desesperadamente que a minha mente seja renovada, porque senão não vou mudar meu comportamento, não vou mudar minhas palavras, não vou mudar minha vida.
Segunda característica, ou segunda consequência de uma mente renovada, não conformismo com o mundo. Quando a nossa mente é renovada, nós passamos a enxergar o mundo e a sua cultura com outros olhos. Nós passamos a ver o mundo como a Bíblia o descreve. Pastor, como a Bíblia descreve o mundo? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. 1 João capítulo 5, verso 19. A Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz, segundo os Coríntios 4, verso 4. A Bíblia diz, meus irmãos, que quem se constitui amigo desse sistema, constitui-se inimigo de Deus. Tiago capítulo 4, verso 4. A Bíblia diz que quem ama esse mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João capítulo 2, verso de número 15. A Bíblia diz, meus irmãos, que há 3 coisas no mundo malignas: a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Pastor, o que são essas 3 coisas? A concupiscência dos olhos é desejar ter o que Deus não quer que você tenha. A concupiscência da carne é desejar fazer o que Deus não quer que você faça. E a soberba da vida é desejar ser o que Deus não quer que você seja. Portanto, o que há no mundo? A inclinação para você ter, fazer e ser o que Deus não projetou você, nem para ter, nem para fazer e nem para ser. Mas sabe como o apóstolo João termina esse capítulo, o verso 17? Ele diz, mas o mundo passa e as suas concupiscências, verso 17, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Portanto, meus irmãos, quando a mente é renovada, a gente não vê a cultura desse mundo da mesma forma, a gente não vê os padrões desse mundo. Quantas vezes a gente escuta as pessoas dizendo assim, mas todo mundo faz, mas é normal, mas o mundão é assim. Mas quando a nossa mente é renovada, essa cultura não serve para mim, esse comportamento não serve para mim, esse estilo de vida não serve para mim, porque a Bíblia diz, quer ser amigo deste mundo? Tudo bem, mas você constitui-se inimigo de Deus. Não dá, meus irmãos, para amar o mundo e amar a Deus ao mesmo tempo. Quando nossa mente é renovada, nós não nos contaminamos com o mundo. Por isso que Paulo diz, não se conforme com esse mundo, não se amoldem a esse mundo. Como eu posso fazer isso? Aí ele vai dar receita, mudando a mente. Quando você muda a mente, o mundo não lhe cabe, o mundo não é apreciado, você não vê o mundo com o olhar de quem admira, pelo contrário, você vê que o mundo jaz no maligno. Por último, quando nós temos a mente renovada, a nossa percepção da vontade de Deus muda. A gente passa a ver a vontade de Deus como boa, perfeita e agradável. Eu disse pela manhã algo interessante, meus irmãos, eu disse aos irmãos, como pode uma pessoa que perde o emprego dizer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? Como posso acreditar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável quando aquilo que eu peço não acontece? Quando aquilo que eu espero não chega? Quando a resposta que eu estou à procura não vem na minha casa? Quando os meus recursos parecem que estão acabando? Quando o emprego vai embora? Quando o relacionamento acaba? Como posso saber se essa é a vontade de Deus? Como posso acreditar que a vontade de Deus, pastor, é boa, perfeita e agradável, se aquilo que eu queria não aconteceu? Paulo vai dar a resposta. Você jamais vai ver a vontade de Deus como boa, perfeita e agradável, se você não mudar a sua categoria de pensamento. Se você pensar nas categorias deste mundo, a vontade de Deus sempre vai ser inimiga sua. A vontade de Deus sempre vai ser algo ruim. Mas quando a gente muda o jeito de pensar, a gente percebe, Deus me ama, Ele sabe o que é melhor para mim, Ele vê o que eu não vejo, Ele sabe o que eu não sei, Ele é o que eu não sou. Porque enquanto Ele é a eternidade, nós somos só uma frase. Enquanto Ele conhece todas as coisas, você não conhece absolutamente nada. Eu costumo dizer aos adolescentes e aos jovens, que muitas vezes o término de um relacionamento deveria ser celebrado ao invés de ser lamentado. Porque você não sabe, mas a vontade de Deus muitas vezes, aliás, todas as vezes, é boa, perfeita e agradável.
Mas não é boa, perfeita e agradável para quem pensa como o mundo pensa, para quem vê como o mundo vê, para quem sente como o mundo sente. Quando a nossa mente é transformada, nós nos conectamos com Deus e a gente passa a dizer como o Jó: nu saí do ventre da minha mãe, nu eu vou tornar para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Quando a mulher dele disse para ele: amaldiçoa esse seu Deus e morre. Ó a resposta: Deus me tem dado tantos bens. Eu sei que isso que está acontecendo, se veio da parte de Deus, vai ser para o bem. Não vou usar a minha boca para lamentar. Por quê? Porque quem está conectado com Deus, quem tem a mente renovada, não consegue reclamar, porque sabe que Deus é capaz de transformar o mal em bem. Deus é capaz de transformar as lutas em vitórias, os desertos em grandes experiências. Quem está conectado com Deus não vive reclamando, vive louvando, vive agradecendo a Deus, mesmo quando o tempo é difícil. Por quê? Pastor, como pode essa pessoa louvar a Deus diante de tamanha luta? Porque a mente dele foi renovada e por causa disso, ele vê as circunstâncias e as lutas como sendo expressão da vontade de Deus, e ele sabe que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Mas quando a mente não é renovada, sabe o que acontece? Nós questionamos a vontade de Deus, nós nos opomos à vontade de Deus, nós desobedecemos à vontade de Deus, porque nós acreditamos piamente que a nossa vontade é boa, perfeita e agradável. E a vontade de Deus é o oposto. Portanto, nenhum crente jamais vai dizer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, se não tiver uma mente renovada. Por isso, meus irmãos, eu termino a minha fala dizendo que a menos que Deus renove a nossa maneira de pensar, jamais seremos transformados, jamais deixaremos de nos conformar com esse mundo, jamais deixaremos ou veremos a vontade de Deus como boa, perfeita e agradável. A menos que Deus mude o nosso jeito de pensar e sejamos dirigidos por Ele, a vontade de Deus sempre continuará sendo um desafio para nós. E a vida cristã jamais vai ter o brilho e a alegria que tem quando a gente vê as coisas de outro jeito. Por isso, meus irmãos, sem dúvida alguma, a segunda marca de uma pessoa transformada pelo Senhor é uma mente renovada. Que Deus renove as nossas mentes e que Deus nos abençoe. Baixe a sua cabeça.